consigo, provavelmente ainda no decurso desta edição da manhã. Hoje que é dia 17 de novembro, dia do não fumador, com uma abordagem nos próximos minutos sobre o tabagismo na adolescência, porque para muitos é nesta fase da vida que o problema começa. Alexandra Fernandes, consultora científica do programa Harvard Medical School Portugal, está na edição da manhã. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Como está? Perante toda a informação sobre os malefícios de tabaco que há hoje em dia e através de todos os meios, de facto há muita informação, o que é que leva um jovem a começar a fumar? Pois, de facto, é bizarro, porque é que com tudo o que se sabe do mal que faz, os jovens começam a fumar, mas efetivamente começam. Portanto, um estudo feito pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, feito em 2003, mostrou que 1 em cada 3 adolescentes experimentam fumar e mais ou menos 1 em cada 12 efetivamente fuma regularmente, apesar de tudo aquilo que se diz. Provavelmente as pessoas começam a fumar para parecerem mais velhos, para parecerem mais adultos. E, de facto, as pessoas ficam a parecer mais velhos, mas é por outras razões. Porque, de facto, fumar é a causa principal para o envelhecimento precoce da pele. Fumar e apanhar excesso de sol faz com que a pele enrugue muito mais rapidamente e nós percebemos aquelas senhoras fumadoras, por exemplo, senhoras fumadoras que apanham muito sol na ordem dos 30 e 30, têm uma pele extremamente Então, são duas combinações explosivas. Mas o tabaco, em relação ao sol, ainda provoca mais envelhecimento. Aliás, essas dúvidas podem ser tiradas num questionário que eu acho que nós vamos poder passar nesta altura, sim, que a Harvard Medical School tem à disposição de quem vai à internet e consulta. E aqui está este questionário. Eu vou pedir até que me aproxime o monitor para conseguir ler estas questões e pedia que clicassem no próximo, porque isto é apenas uma introdução ao questionário, para avançarmos para a primeira pergunta. E estas perguntas ensinam-nos aqui algumas coisas. Esta, por exemplo, pergunta se os adolescentes que fumam podem deixar facilmente de o fazer pelo facto de não fumarem há tanto tempo como os adultos. Doutora, podem ou não podem deixar de fumar mais facilmente? Custa-lhes o mesmo que custa aos adultos. Aliás, portanto, é falsa esta afirmação. Completamente falsa. Vamos ver o falso. Exatamente. E enquanto nos explica, nós passamos de facto, no monitor para a próxima os adolescentes que fumam têm a mesma dificuldade de fumar que os adultos. Aliás, a maior parte deles desejam deixar de fumar. E a realidade é que, quanto mais cedo se começa a fumar, maior probabilidade de ser um adulto dependente do tabaco. Portanto, é mesmo errado esta noção que os adolescentes não estão vulneráveis à dependência. Vamos à próxima pergunta que nos vai aparecer. Fumar faz com que pareças mais velho? Já vimos que sim. Faz que pareça efetivamente, mais velho. Não pela questão social de estar com um cigarro na mão, mas porque a pele vai ressentir-se disso. Próxima pergunta, só para... Elas são 14, nós não teremos tempo de ver todas, mas ficámos com uma ideia, 3 ou 4 questões. Alguns adolescentes fumadores têm falta de ar, mas isso apenas acontece porque estão em má forma física. Eu presumo que não. Não, isso acontece mesmo por causa do tabaco. 3 vezes mais. Portanto, os adolescentes que fumam têm 3 vezes mais hipótese de terem falta de ar, de terem pieira, do que os adolescentes que não fumam. E pronto, é efetivamente uma apreciação falsa esta que aqui está. A próxima. Fumar ajuda-te a relaxar. Doutor, agora aqui tenho dúvidas. É verdadeiro ou falso? É curioso. É assim, fumar em si. O ato em si. Não relaxa. Pelo contrário, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. O que acontece é que quem é dependente da nicotina, quando está sem fumar, fica tenso e ansioso e, de facto, o facto de fumar acalma temporariamente essa sensação. Nós aqui clicámos verdadeiro, mas seria falso, como de resto o computador já respondeu. Exatamente. Próxima pergunta. Fumar faz com que o teu vestuário e o teu hábito cheirem mal. Eu acho que isso toda a gente sabe, menos a pessoa que fuma. Sim. A pessoa que fuma... Não tem noção do cheiro. Não tem noção do cheiro. Para já porque o cheiro está em si e, por outro lado, porque tem menos sentido do cheiro. E, aliás, do paladar. Portanto, as pessoas que fumam têm menos o sentido do cheiro e têm menos o prazer da comida também. Eu creio que nós já respondemos aqui umas 4 ou 5 perguntas, mas vamos rapidamente olhar para mais 2. Acredita-se que apenas 1 em cada 6 adolescentes portugueses já tenha experimentado tabaco. O doutor há pouco falava que 1 em cada 3, portanto, será certamente neste caso verdadeiro, porque até supera este valor. É mais do que isso, exatamente. É mais do que isso. Não 1 em cada 6, mas 1 em cada 3. E os adolescentes fumadores têm uma maior probabilidade de beber e de consumir drogas do que os não fumadores. Isto é muito interessante, doutora.
interessante, porque no fundo também várias drogas são tomadas através do fumo, não é? Portanto, e por outro lado, porque ao quebrar aquela barreira de começar a experimentar substâncias que não são, que os pais não concordam, que as escolas não autorizam. Também há quem fume e fique somente muita pelo tabaco, gente que fuma e fica somente pelo tabaco. A maioria das pessoas que fumam ficam somente pelo tabaco. Mas, de facto, tem um risco maior de também consumir álcool e de consumir drogas. Doutora, tiradas algumas destas dúvidas, há mais, portanto, nós temos o link deste quiz em rodapé para os interessados, e até porque há uma pontuação e depois veem se estão bem informados ou não em relação aos malefícios do tabaco na adolescência, mas há uma pergunta que eu tinha que fazer. Acha que Portugal tem, nesta altura, uma política eficaz de combate ao tabagismo na adolescência? Não é fácil de responder. Eu acho que isto teria que ser bastante mais divulgado. Portanto, um quiz como este devia ser bastante mais divulgado, devia ser falado ativamente nas escolas e não falar propriamente nos riscos a longo prazo, como o risco do cancro, o risco da doença pulmonar obstrutiva crónica, do infarto, que é uma coisa que os adolescentes veem como muito longe. Há problemas mais imediatos que podem surgir, mas daquilo que é prejudicar a sua atividade desportiva, cheirarem mal, perderem dentes, ficarem com os dentes estragados, ficarem com a pele envelhecida, que isso sim os preocupa agora. Portanto, eu acho que aquele slogan de dizer beijares uma rapariga fumadora Exatamente. É como lamber um cinzeiro, que é uma coisa horrível, mas acho que é bastante mais eficaz do que dizer a pessoas com 14 anos que o tabaco provocará um cancro da garganta. Portanto, aí ainda há algum caminho ainda há bastante a fazer e os meios de comunicação social prevenção. têm uma função importantíssima. Tentamos dar o nosso contributo nestes minutos. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença nesta edição da manhã. 9h38, atualidade internacional.